Hoje eu tô aqui pra falar sobre Cães de Guerra, um filme baseado em uma história real, onde apresenta pra gente a história de dois personagens que vendem arma pros Estados Unidos, vendem arma pro governo e conseguem ganhar muita grana, ficam milionários, mas pô, a vida não é um mar de rosas, eles acabam tendo muitos problemas e é isso que a gente vai ver. Bom, meu nome é Vitor Hugo e sem mais enrolação, vamos falar desse filmaço. É o seguinte, o filme começa nos apresentando a história do David Peckles, um personagem que ele vive uma vidinha triste, ele vive a vida do CLT médio brasileiro, porque ele ganha grana massageando o velho. Na verdade, eu acho que ele ganha grana punhetando os velhos, só que no filme, para não ficar feio pro cara, fala que ele faz massagem em velho rico, fala que ele faz massagem nos velhos, mas a verdade, todo mundo sabe, ó, ele punheta os velhos pra ganhar dinheiro. Só que ele não aguenta mais essa vida, ele tá de saco cheio dessa vida, porque imagina ficar massageando o velho pelado e, ó, em alguns casos até punhetando os velhos, deve ser horrível. Que safadeza é essa aí? E ele não aguenta mais, então ele decide abrir alguns empreendimentos. E o primeiro desses empreendimentos é vender lençol para asilos. Porque na cabeça dele, todo mundo gosta de idoso, todo mundo tá preocupado com os idosos, então os caras dos asilos vão querer comprar lençol de qualidade para idoso. Então ele compra vários lençóis e começa a tentar vender. Só que no primeiro asilo que ele já vai, ele já percebe que não tem futuro, porque ninguém tá nem aí pros velhos. E o cara fala, pô, esses caras daqui, eles têm 70 e caralhada anos. Você já viu como que é a pele desses idosos? É tipo de jacaré. Então não faz sentido você botar um lençol de alta qualidade, sendo que a pele deles é grossa, ele nem vai sentir. Então o primeiro empreendimento do David já cai por água abaixo, ele volta pra casa triste da vida, magoado, só que aí acontece algo que muda a vida dele pra sempre. Ele vai num velório de um ex-amigo do ensino médio dele que tinha morrido. E aí tá aquele climinha de velório, aquele climinha triste, todo mundo cabisbaixo. E aí o David acaba vendo ele de longe, também no velório, um ex-amigo dele de ensino médio, o Efron, que é interpretado pelo Jonah Hill, que ó, definitivamente é um dos melhores atores de comédia. E aí, depois do velório, o David vai lá conversar e ver como é que tá a vida do Efron, porque ao que as bocas falavam, porque as pessoas falam demais, o David já sabia que o Efron vivia uma vida boa, e é verdade, o Efron explica pra ele tudo perfeito, explica como que tá a vida, luxos, mulheres, felicidades, explica todo o negócio deles, que é o seguinte, o negócio do Efron é comprar armas e vender pros Estados Unidos, mas isso é uma parada totalmente legal, isso não é ilegal não, meio que são licitações, e como tá rolando uma guerra. Esse filme se passa em 2005. Como tá rolando essa guerra, o governo precisa de muitas armas, então o governo compra armas de pessoas normais e o Efron só faz essas intermediações. Ele leva a arma dos vendedores até chegar no governo de uma forma totalmente legal. Esse modelo de negócios é totalmente legal, funcional. Só que aí, o David não tá nem aí pra empresa, não tá nem pensando na grana do Efron. Ele só quer voltar a ter amizade com o amigo dele, porque eles viviam bem, eles tinham uma amizade interessante no ensino médio, e aí eles começam a conviver, eles saem pra comer, saem pra se divertir, eles saem pra usar droga, eles saem pra fazer muita loucuragem e começam a conviver normalmente. E aí, num dia desses, normal, onde o David continua ainda punhetando velhos, a esposa dele, que é interpretada pela Ana de Armas, uma moça que muita gente diz que é muito bonita, fala, amor, fudeu. Tamo grávida, tô grávida, você me engravidou. E aí o que ele fala? Puta, aí pensa, né? Ele não vai falar pra mulher dele, porque o homem viril e másculo tem que passar confiança. Mas ele pensa, puta que pariu, tô fudido, meu irmão. Não ganho grana suficiente pra manter um bebê. O meu empreendimento dos lençóis não deu errado. Vou ter que punhetar velho pro resto da minha vida pra conseguir grana. E aí, dia que se passa. No outro dia, ele vai lá conversar com o Efron e tá explicando toda essa situação. Cara, tô fudido, eu ganho pouco. Vai ser difícil pra eu manter um bebê. Vai ser difícil pra eu conseguir ganhar grana pra manter o bebê. Eu detesto punhetar velho. E aí, que o Efron faz a proposta irrecusável. Cara, por que você não vem trabalhar comigo? Eu ganho muita grana, eu ganho muito dinheiro e eu preciso de alguém pra trabalhar comigo. Porque eu não consigo confiar em ninguém. E mesmo tendo muito serviço, eu precisar de alguém, não tem como eu botar ninguém, porque eu não confio em ninguém. Cara, você devia trabalhar pra mim. Do que você tá falando? Mas como a amizade deles é de um longo tempo, o Efron convida o David pra começar a trabalhar com ele. O David, inicialmente, fica meio com o pé atrás, porque ele é contra a guerra, ele é contra armas. Mas o nosso querido Efron diz, pô, eu também sou contra armas, eu também sou contra guerras, mas eu sou a favor de ganhar grana.
Então, até aí tá resolvido. O David acha que não é certo, mas ele precisa ganhar grana, ele precisa botar dinheiro no bolso pra cuidar da filha dele, só que ele decide não contar pra esposa dele, que é a Ana de Armas, porque se ele não gosta de guerra, cara, ela menos ainda. Na verdade, ninguém gosta de guerra, né? Mas ele sabe que ela não vai aprovar, então ele decide não contar isso pra ela. Vai pra casa e diz o seguinte: amor, consegui uma grande oportunidade. Eu vou vender aqueles lençol que eu tinha comprado pro governo. Ele esconde essa parte das armas. Momentaneamente fica tudo bem. A esposa dele aceita, até porque ela não sabe que ele comercializa armas pros Estados Unidos. E aqui já começa a queda do casamento, porque ele conta mentira. Aí, ó, não pode contar mentira pra namorada, não pode contar mentira pra ninguém. Minha mãe já dizia, mentira não é de Deus, não. Mentira não pode contar mentira, não. Ainda mais pra Ana de Armas. É um pecado. E aí, então, David e Efron começam a trabalhar juntos, buscando oportunidades de negócios e essas licitações de vender armas pro governo. Então tem lá um site onde o governo publica: preciso de um número X de armas, preciso de tal. Eles passam o dia todo ali no computador buscando essas oportunidades e até que em mais um dia comum eles encontram uma oportunidade de $600 mil. $600 mil, onde o governo ele quer beretas italianas. Ele quer esse tipo de arma chamada beretas italianas e vai pagar $600 mil para quem conseguir fechar o contrato e levar essas armas para o governo americano. E aí funciona da seguinte forma: tá rolando uma guerra lá no Afeganistão, os Estados Unidos tá lutando para defender a liberdade dos Estados Unidos, e aí eles precisam pegar essas armas e fazer de algum jeito para essas armas chegarem no exército dos Estados Unidos, que tá lá em Bagdá. Mas aqui surge um problema: as beretas são italianas, as beretas são armas produzidas na Itália. E aí o grande problema aqui é o seguinte: porque a Itália tinha acabado de proibir o transporte de armas pro Iraque. Então, o que eles iam fazer? Como que eles iam levar essas armas pro governo dos Estados Unidos que tava guerreando no Iraque? Parecia impossível. Mas sem saber que era impossível, eles foram lá e fizeram. E aí, nesse momento, o cara que tá comandando o exército dos Estados Unidos liga pros caras e fala assim: rapaziada, ó, eu sei que vocês não sabiam, ó, vocês fizeram cagada, vocês aceitaram o contrato mesmo assim, e vocês nem sabem que a Itália não tá mais permitindo levar arma pro Iraque, tarará, vocês não têm palavra, vocês não vão conseguir cumprir o contrato, eu vou fechar esse contrato aqui por justa causa, eu vou cancelar esse contrato por justa causa. E aí os caras ficam desesperados no telefone, porque se alguém cancelar um contrato por justa causa, você não consegue nunca mais fechar nenhum contrato, e isso é morte nos negócios. Eles ganhavam muita grana assim. Se esse contrato não fosse feito, se ele fosse realmente cancelado por justa causa, eles estavam, como eu gosto de falar, no peru, porque eles nunca mais iam fechar negócio, nunca mais iam ganhar dinheiro, e estavam no peru. Realmente eles estavam no peru. No Peru mesmo, né? No Peru não, é no Peru. No Peru, eles estavam no Peru se eles fossem cancelados por justa causa. E aí, nesse momento, as armas estavam paradas na Jordânia, porque elas saíram da França e não puderam ir por Iraque, porque elas pararam na Jordânia. Então o Efron diz o seguinte: cara, vamos pra lá, a gente pega essas armas e dá um jeito de levar pro governo dos Estados Unidos no Iraque. E aí, a ideia é perfeita, eles só precisam pegar o avião e ir pra lá. Só que nesse meio tempo, a esposa do David acaba descobrindo que eles não estão vendendo lençóis, mas que eles estão vendendo armas pro governo. Sai uma briga ali, ela desaprova, mas não importa, porque no dia seguinte eles vão pra Jordânia com o objetivo de levar essas armas de alguma forma da Jordânia pro Iraque e não perderem um contrato, não perderem aquela grana, aquela oportunidade e nunca mais poderem fechar algum contrato. Então, eles vão pra Jordânia. Uma emergência. Dá licença, querido. Eu tenho preferência, né? Eu sou americano. E lá na Jordânia, eles conseguem pegar as armas que estavam agarradas lá na alfândega. E aí eles conhecem o nosso querido Marlboro, que é um contrabandista que vai pegar eles de caminhão, vai botar todas essas beretas no caminhão e vai levar da Jordânia até o Iraque pro governo dos Estados Unidos. E aqui tem uma cena muito engraçada, onde eles estão dentro do caminhão do Marlboro, e aí o David pergunta: cara, qual que é a chance de dar certo? Quais são os riscos dessa viagem? E aí o Marlboro diz: 50%. 50%. Aí o cara: que isso? Vai 50%? Então a gente tem chance de morrer? Não, é 50%, é 50%. E aí o Efron diz: cara, ele nem faz ideia do que é 50%, vamos confiar nele. O Marlboro, olha o nome do cara, Marlboro, o cara sabe o que faz. E aí eles seguem viagem. É, sim, é seguro. 50%. 50% tipo, a gente pode se dar bem ou pode morrer? É.
Eles viajam durante a noite, eles viajam durante a tarde, eles viajam por um longo período, até que de manhã eles param para abastecer. E aí durante a manhã tá tudo tranquilo. O Marlboro tá pegando a gasolina, eles estavam dormindo dentro do carro, o Efron saiu para dar uma mijada e o David ficou ali dentro do carro e ligou para a esposa dele e falou: amorzinho, me desculpa por mentir pra você, mas eu tô fazendo isso por nós, eu tô fazendo isso pela nossa filha, pra gente poder criar ela com qualidade. E aí, nesse momento, enquanto ele tava numa ligação amorosa com a Ana de Armas, ele olha ali pelo retrovisor e vê alguns carros vindo. Só que esses carros estão vindo muito rápido e com as armas pra fora. E aí, cara, ele precisa alertar todo mundo que eles precisam sair o mais rápido possível, porque eles estavam sendo atacados por terroristas armados. E nesse momento não tava ninguém dentro do carro, só o David. Ele começa a apertar a buzina, o Efron que tava mijando vem, o Marlboro que tava enchendo o galão de gasolina vem também. Eles começam a acelerar e vambora. Começa a acelerar e vambora, dirigindo. Só que aí o caminhãozinho deles é lento, o caminhãozinho deles é fraco, não é pra fuga, não é pra correr. E aí nesse momento os caras estão quase chegando perto dele, os terroristas estão cobrindo a bala, tá chegando ali pertinho, tá chegando ali coladinho. E aí do nada eles freiam e param de correr atrás dos caras. E a gente fica sem entender, a gente fica olhando assim, o que tá acontecendo, por que eles estão parando? E aí do nada vem um caça, vem um super helicóptero dos Estados Unidos atirando nos terroristas, protegendo o nosso querido Efron, Marlboro e David. Os terroristas vão embora e o exército dos Estados Unidos passa. E ó, nessa cena aqui você fica arrepiado. Essa cena aqui é muito boa, porque ela toca aquela música Fortnite Song. Wrap me under second from, yeah. Cara, essa cena é muito boa, é uma das melhores desse filme. E aí, depois disso, os problemas são resolvidos. Eles conseguem chegar lá no exército dos Estados Unidos, que tava no Iraque, entregam todas as armas. Acabam descobrindo que esse caminho que o Marlboro levou eles, esse caminho pelo qual eles passaram, se chama Triângulo da Morte. O Marlboro levou eles pra uma enrascada, mas não era maldade não, o Marlboro era um cara gente boa que confiava no seu potencial, mas eles passaram pelo Triângulo da Morte e conseguiram sobreviver. Caramba, a gente passou pelo Triângulo da Morte. Receberam os 600 mil deles, receberam uma escolta até o aeroporto e conseguiram voltar para os Estados Unidos. E aí, com 600 mil no bolso, foi 70% ficou pro Efron, 30% pro David. E aí eles compraram carros, eles compraram coisas, eles deram uma usada nas substâncias e compraram também 2 coberturas no mesmo prédio. Então agora eles moram juntos. Então o David mora aqui e o Efron mora em cima, numa vida tranquila, pô, com 600 mil dólares no bolso, isso é quase 3 milhões de reais, eles só precisam buscar mais licitações, mais oportunidades para vender mais armas para o governo. E aí eles continuam os trabalhos deles normalmente, eles continuam buscando grandes oportunidades de negócios para ganhar grana, para ganhar dinheiro e de vender armas e coisas pros Estados Unidos. Só que aí surge uma grande oportunidade. Ele olha lá na tela do computador e o governo dos Estados Unidos tá querendo, 360 mil fuzis, 1.840.000 granadas, 45 mil mísseis e 100 milhões de balas de AK-47. E eles percebem o seguinte: a gente não pode perder essa oportunidade porque o governo vai pagar 300 milhões para quem conseguir isso. Então eles ficam loucos, cara, porque 300 milhões é muita grana, 300 milhões é muito dinheiro, só que eles percebem que eles vão precisar de fornecedor para todas essas armas, para conseguir AK, munição, granada, é uma loucurada. Então eles começam a buscar fornecedores, pessoas que vão conseguir fornecer todos esses materiais para eles, porque eles fecham um contrato e eles vão intermediar os fornecedores com os Estados Unidos. Eles vão estar aqui no meio, vão pegar parte deles e vão seguir felizmente. Só que, lutam, conseguem, buscam de todas as formas e não encontram um bom fornecedor, não encontram ninguém que tem tudo isso na disponibilidade. Só que aí eles ficam tristes, vão por um cassino em Las Vegas e ali chega outro personagem que vai ser muito importante nessa história, o Henry Girard. Henry Girard, nesse filme aqui, é um cara extremamente conhecido no mundo das armas, é um cara extremamente conhecido no mundo dos negócios. Até o David fala o seguinte: quando enforcaram Saddam Hussein, foi o Henry Girard que vendeu a corda. Cara, o cara é picudo, o cara é foda, o cara é maneiro. E aí esse Henry Girard diz o seguinte: rapaziada, eu consigo fornecer pra você todas as armas, eu consigo fornecer todas as munições, todas as granadas, todos os mísseis.
vocês aceitam esse contrato e eu vendo tudo pra vocês a um precinho camarada. E aí os caras perguntam, mas como que você tem isso tudo? Ah, porque eu tenho contatos na Albânia e a Albânia quer entrar pra OTAN e eles estão se desfazendo de todas as armas da época soviética. E aí eles pensam, pô, mas se esse cara tem todas as armas, se esse cara tem tudo que o governo precisa, por que ele mesmo não fecha o contrato? E aí que o Henry Girard diz que ele não pode fechar negócio com os Estados Unidos porque ele tá sendo caçado por terrorismo e a gente vê aí que não é uma boa pessoa, mas só, ninguém tá nem aí, eles fecham com o cara, eles fecham ali o contrato, eles voltam pra casa, aceitam ali o contrato com o governo e agora eles têm a seguinte noção, a gente vai pegar todas as armas, vai pegar tudo, vai entregar pro governo com fornecimento do Henry Girard e vai botar 300 milhões no bolso. Cara, definitivamente é um modelo de negócios top. E aí agora eles já estão com o contrato fechado, só que aí aparece um grande problema na vida do David. A sua esposa, Ana de Armas, cara, infelizmente ela não aceita mais mentiras, ela não aceita mais nada, não acredita mais em nada do que ele fala e decide que vai embora, decide que vai largar ele, cara, ele não tem tempo pra pensar, até porque tem um contrato de 300 milhões de dólares, tipo, 1,5 bilhão de reais, então ele não pode dar mole, ele não pode perder, ele precisa pensar nisso, depois aí pensa em mulher. Só que nesse momento também, depois que a esposa dele vai embora, ele já tá meio desconfiado. O David já pensa, cara, será que eu posso confiar assim na palavra do Efron? Será que ele é uma boa pessoa? Já começa a desconfiar, já começa a ficar ali meio desconfiado e ele faz um contrato ali certinho pra ficar, cada um receber sua parte. Os 70% do Efron, os 30% do David, ele pede pro Efron assinar, guarda ali na gaveta, porque ele tá começando a achar que o Efron não é um cara muito confiável não. Mas ele assina isso, deixa ele guardado e vida que segue. E aí os dois vão pra Albânia verificar se tudo aquilo que o Henry Girard falou é verdade. Se ele tem as munições, se ele tem as armas, se ele tem as granadas. E ó, eles têm uma surpresa positiva, porque eles abrem ali uma caixa, vê que tem muita munição ali, bem armazenada, no jeito. Pegam ali o AK-47, fazem o teste ali, tá tudo funcionando perfeitamente. Então eles não vão ter problemas. É só resolver tudo e entregar tudo isso para os Estados Unidos e botar 300 milhões de dólares no bolso. Só que depois disso, eles acabam passando por um grande problema, que é o seguinte, a munição de AK-47 é chinesa e os Estados Unidos não podem comprar munição, não pode comprar nada chinês, porque eles acabaram de fazer um contrato onde isso é proibido, onde eles não negociam mais com a China. Então fudeu, porque todas aquelas munições, todas aquelas balas que eles precisavam para o contrato, que lembrando eram 100 milhões, era tudo chinesa. Então não vai poder enviar para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não pode mais fazer negócio com a China, porque eles fizeram uma proibição lá por algum motivo que eu não sei. E eles pensam, cara, não tem como, não vai ter como enviar, até porque tá tudo em caixas chinesas, especificando exatamente de onde que elas vêm. E aí é o seguinte, o Efron tem a seguinte ideia, vamos pegar essas munições chinesas, vamos removê-la dos pacotes das caixas dela e reempacotar ela como se fosse americana ou como se fosse de qualquer outro lugar. Só que tem um problema, isso daria certo, só que isso é extremamente ilegal. Então, se alguém descobrisse, eles iam estar no peru, mas adivinha, é isso que eles fazem. Eles pegam aquelas armas e começam a reempacotar elas. Só que aí, nesse meio período, o nosso David tá lá na Albânia e o Efron tá vivendo a vidinha boa dos Estados Unidos, no mundo capitalista, tá vivendo a vida dele tranquilo. E ali, num dia normal de trabalho na empresa, ele olha ali e descobre aquele contrato que o David fez. E esse contrato não tem nada demais. É só um papel onde vai afirmar legalmente que, cara, eles estão juntos, é uma porcentagem para ele, uma porcentagem para o David. O David fez da forma mais honrosa possível. 30% para ele, 70% para o Efron, e o Efron já tinha até assinado sem ler, porque todo mundo assina contrato sem ler, e aí ele acaba descobrindo esse contrato lá na gaveta do David, e o David nesse momento estava lá na Albânia, estudando tudo, vendo ali o reempacotamento das armas. Das balas, das munições, né? Só que aí nesse momento o Efron, que já vai se mostrando não ser uma boa pessoa, fica puto porque o Henry Girard não falou pra eles que aquelas munições eram chinesas. E o Henry Girard fala, pô, as munições estavam lá, vocês não conferiram porque vocês não quiseram. E aí o Efron já fala assim pro David, cara, vamos tirar esse Girard do contrato, vamos deixar ele sem nada, vamos deixar ele sem a parte dele, vamos expulsar ele ali dessa parte, porque ele não tá merecendo não, e vamos expulsar ele desse contrato. Só que de alguma forma que não é explicada no filme, o nosso Girard, o nosso Henry Girard, acaba descobrindo isso. Ele vai lá no meio da madrugada, pega o David no quarto dele da Albânia, bota a arma na cabeça dele e fala, você não vai me tirar dessa parada não.
Você não vai me remover desse contrato não, porque eu sou ruim, eu sou malvado. Você não pode passar a perna em mim não, que eu sou filho de Luffy, rapaz. Eu sou ruim. E aí, obviamente, o David fica assustado, o David fica cagado e decide que ele precisa imediatamente voltar para os Estados Unidos. E aí o David pega as coisas dele tudo lá, arruma tudo e tá saindo ali do lugar onde tá sendo feito o reempacotamento das armas e ele tá indo embora. Só que aí o chefe do reempacotamento, o cara que tá organizando tudo, que botou os caras para trabalhar, botou os caras pra... O chefe, é o mestre de obra do reempacotamento, fala, ô David, seguinte, tem que falar com você que até agora eu não recebi, até agora vocês não me pagaram nada, vocês estão me devendo, desse jeito eu vou ter que parar de trabalhar. Mas aí o David diz, cara, assim que eu chegar lá nos Estados Unidos, eu vou falar pro Efron te pagar, pode ficar sossegado, eu tô indo embora, eu tô picando a mula. E aí sim, o David volta pra empresa, volta lá pra falar com o Efron e diz o seguinte, cara, tô de saco cheio, velho, não aguento mais isso. Pô, você é mal pessoa, você é mau caráter, o Henry Girard botou a arma na minha cabeça. Lá ele, o Henry Girard brigou comigo, ele me ameaçou, eu quero pular fora disso, eu quero a minha parte do que foi entregue até agora, que no momento era 4 milhões pro David, e ele diz que ele quer o dinheiro agora, ele tá fora, ele não quer nem mais saber do Efron. E aí o Efron diz, cara, eu não tenho 4 milhões pra te dar aqui agora. E aí o David diz, então você tá fudido na minha mão, porque eu tenho um contrato aqui que você é obrigado a me pagar, se você não me pagar a gente vai pra justiça. E aí ele vai lá correndo buscar aquele contrato que ele tinha assinado, que ele tinha deixado na gaveta dele e adivinha, cara, o Efron, que não é bobo nem nada, catou aquele contrato, deu um fim, deu um sumiço, e aí ele percebe, cara, fudeu, porque é um contrato que estava firmado até então no papel, mas não tem mais papel, é uma palavra por palavra, então, consequentemente, eu não vou ganhar grana, eu não vou ganhar dinheiro, e o Efron é realmente uma má pessoa, o Efron é realmente um mau amigo que quando o assunto é dinheiro tem que deixar longe. E aí os dois acabam brigando, o David vai embora, cara, acabou, ele não quer saber do Efron nunca mais. Ele vai, continua seguindo a vida dele. E aí se passam 3 meses, e aí o nosso David continua naquela vidinha triste dele, punhetando velho. Todo o trabalho que ele fez até o momento foi em vão, porque ele não recebeu a parte dele desse contrato dos 300 milhões. Então, cara, ele percebeu, o Efron não é ruim pessoa, velho. Que cara ardiloso. E aí, nesse momento, os dois já estão totalmente brigados e surge um amigo dos dois, um amigo em comum entre o Efron e o David, e fala, cara, vocês eram amigos, vocês eram boas pessoas, eu quero voltar lá com vocês, eu quero fazer vocês se encontrarem, eu quero intermediar um acordo de paz entre você, David, e entre o Efron. Então, David, vamos lá amanhã, vamos se encontrar com o Efron, que ele quer propor lá, fazer uma proposta pra você, vamos lá que vai ser bom. E aí, ele vai. O David vai lá, marca o encontro com o Efron, eles marcam ali pra tomar um café, e ali o Efron diz, cara, eu vou me redimir por tudo que você fez, eu entendo todos os esforços que você fez, pô, você ficou na Albânia, você trabalhou comigo, então eu quero te dar 50 mil reais por ano nos próximos 4 anos. E o David pensa, cara, pô, eu ia receber 90 milhões de reais. Cara, eu não quero receber 200 mil. Isso é troco de pão. Isso é lixo pra mim. Eu não tô sendo valorizado se eu aceitar isso. E ele não aceita. E depois de não aceitar, ele ameaça o Efron e diz, Efron, se você não pagar minha parte certinho, eu vou entregar você pros Estados Unidos. Eu vou falar pra todo mundo que a gente reempacotou as munições, que a gente declarava errado, que a gente fazia tudo errado, que a gente fazia várias coisas na ilegalidade, ó, e eles vão saber desse reempacotamento, que é um crime extremamente ilegal, é uma parada totalmente absurda. E esse amigo deles ali fica meio sem entender, porque ele vê caras que ele achava que fossem honestos, falando sobre crimes, ilegalidades, e ó, reempacotar munição, velho, isso é um crime sério. Porém, aí o Efron diz, cara, tá bom, você pode me entregar, você pode me denunciar pro governo, só que se eu me ferrar, você se ferra junto. Tudo que eu fiz, você fez junto comigo, então, se você me entregar, você não vai estar me entregando, você vai estar nos entregando e a gente tá fudido. Então o David não faz nada, ele fica ali caladinho, só na raiva dele, vai viver a vida dele normalmente, sem denunciar o Efron pros Estados Unidos. E aí, em mais um dia normal, o David tá lá na casa dele, ele recebe uma ligação do FBI, que ele já diz saber do tal empacotamento das munições chinesas. E aí o David, por mais que ele tá brigado com o Efron, essa pica é dos dois, ele vai lá, corre pra falar com o Efron, cara, fala, pô, a gente tá fudido, me ligaram também. Aí o David fala, pô, os caras já sabem, já era, fudeu. Cara, o que a gente faz? O que a gente faz? Aí eles vão descendo do elevador, eles vão descendo, e quando eles chegam ali no térreo, que a porta do elevador se abre, adivinham de cara com quem que eles se dão? Com o FBI, que já tava indo lá buscar eles, já sabem de absolutamente
tudo. E aí os dois são levados presos. E aí toca a seguinte musiquinha, Behind Blue Eyes. É uma música, cara, pô, fica foda nesse filme, cara. Fica muito boa essa cena musical deles ali sendo presos, meio triste, meio cabisbaixo. É de dar pena, bicho. É de dar dó. E aí eles são presos. E aí a gente descobre o motivo pelo qual eles foram presos. Foi o seguinte: de todos os crimes que eles cometeram, o maior deles foi não pagar o cara que tava reempacotando as armas. Lembra aquele cara que tava cobrando o David, falando que ele não tinha sido pago? Então, o Efron não pagou ele mesmo assim, porque o Efron é má pessoa. Esse cara ligou, denunciou ele pros Estados Unidos, denunciou tudo. Então, se eles tivessem pagos, eles não iam ser presos, eles iam estar vivendo normalmente a vida deles. Então, o erro aí, a única coisa que incriminou ele foi esse cara que ligou pros Estados Unidos denunciando. E lembra aquele tal amigo deles? Então, esse cara também estava sendo investigado porque o FBI suspeitava que ele estava cometendo esses crimes junto com eles. Então, eles chegaram naquele cara que se chama Ralph, encurralaram ele, falaram: cara, ó, a gente já sabe de tudo, você vai ajudar a gente a prender os outros caras. E é isso que ele fez. Lembra daquele café da manhã onde o Efron foi propor um acordo? Então, ali o Ralph, que é esse amigo dele, já tava com uma escuta, tava gravando tudo e tava colaborando com o FBI pra prender o Efron, pra prender o David. E como ali o David contou tudo, cara, o FBI tinha provas o suficiente pra prender os dois. E aí os dois foram presos, pegaram uma pena. O Efron pegou 4 anos de pena, 4 anos preso. O David pegou prisão domiciliar por 7 meses e voltou à sua vida normal, voltou à sua vida tranquila. E aí depois disso o David continua punhetando velhos, até que um dia ele atende uma ligação, vai lá punhetar um velho faz o convite dele pra fazer massagem. O velho vai lá, chama: vem aqui na minha casa fazer massagem. Quando ele abre a porta, ele encontra o Henry Girard. Sim, o Henry Girard, o cara fodástico das armas. E aí o Henry Girard fala: pô, pode ficar tranquilo que se eu quisesse você morto, você já estaria morto. Peço desculpa por botar a arma na sua cabeça, por te ameaçar. Eu vi que quem era malvado era o Efron, você é boa pessoa. Toma aqui 100 mil. Ele oferece 100 mil, mas antes ele fala o seguinte: eu não sou um cara mau, mas em certas situações eu preciso pensar o que um cara mau faria. Sim, é desse filme que tem esse meme. Eu não sou um cara mau, mas em certas situações eu preciso me perguntar o que um cara mau faria. Então, ele dá a grana pro David. Cara, vida que segue. O filme acaba, a gente não sabe se o David aceitou ou não aquele dinheiro, se o David quis ou não aquela grana. E aí sim, o filme acaba. E, cara, que filmaço delicioso, que filmaço pra homem. Se você é homem e não gostar desse filme, você não é homem, velho. Que filmaço maneiro, que filmaço interessante, aonde a gente vê o crescimento, a gente vê... Tem lição de tudo, tem lição de dinheiro, tem lição de amizade, tem música muito foda, cara. Cara, e a gente vê que o Jonah Hill, no caso o Efron desse filme, não é boa pessoa, velho. Por mais que eles sejam amigos, cara, por mais que o David ajudava ele em tudo, fazia tudo por ele, cara, ele não honrou o contrato que era de boca a boca, porque ele não tinha mais papel, ele não honrou, ele era realmente um filho da puta, ele foi condenado, mas agora ele já tá podendo fazer contrato novamente, já tá ganhando grana novamente, e o David, essas horas, tá punhetando o velho, porque esse filme foi baseado em uma história real. Então, óbvio, tem algumas mexeções, tem coisas que são mudadas, mas em sua essência é um filme baseado em fatos reais e é um filmaço que pra mim definitivamente recebe um nota 10, cara. É um dos meus filmes favoritos, cara. É um dos meus filmes que eu mais assisti, porque é um filme que passa rápido, é leve, tem uma história tranquila, tem atores bons. Pô, o Jonah Hill é fenomenal. Então é isso. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal pra você acompanhar todo o conteúdo de qualidade que eu posto aqui. Na verdade, esse aqui é o primeiro vídeo, mas valeu, pessoal. Um grande abraço e falou!